Beleza, galera do nono ano, tranquilo? Então, vamos dar continuidade àquilo que a gente estava vendo nas nossas últimas aulas, na nossa aula da semana 8. A gente vai continuar e terminar, ou seja, finalizar o conteúdo da Revolução Russa, tá? Bom, ou então da questão da formação do Estado da União Soviética, como preferirem, beleza? Eu vou dar continuidade àquele slide que eu estava apresentando para vocês na última aula, para que vocês possam, no caso, né, se ater a esse processo. Bom, esse rapaz bonito aí, lindo, bonito, maravilhoso, né? É um camaradinha chamado Stalin, né? Bom, o Stalin, no caso, dentre outras coisas, é o camarada que vai tomar conta do processo após a morte do tio Lenin, né? Mas nós vamos ver como ele toma conta de todo esse processo, beleza? Bom, só levando em consideração alguns fatos aí, que é bom a gente ter essa ideia de como ele consegue, através de uma guerra civil, né, que acontece entre 1918 e 1921, basicamente chegar a esse poder posteriormente, tá? Bem, galera, o que eu quero trazer para vocês dessas novidades? Isso aqui é um cartaz da propaganda dele. Stalin era um cara que a gente vai ver isso com mais constância, principalmente quando a gente for ver nazismo também. Ele se baseava muito na propaganda. A propaganda, né, como alguns dizem, é a alma do negócio. O negócio dele era a questão da governabilidade. Já expliquei o significado do martelo da foice, né, que é a questão da união dos soviéticos do campo e da cidade, né, e a estrela que seria para guiar o processo. Bom, nessa propaganda utilizada por ele, veja que ele é um cara dócil, um cara que está, inclusive, gostando das crianças, tanto é que ele está levando uma criança ao colo dele, uma criança com um buquezinho de flores, ele, né, não está rindo, né, apesar de estar com essa andorinha na boca, né, ele não está rindo, mas está fazendo uma expressão de felicidade, né, de carregar o futuro do país em suas mãos. Essa é uma análise interpretativa, né. Eu vou ler em russo aqui para vocês, porque não sei se você sabe, mas eu falo russo, né. A bondade de Stalin ilumina o futuro de nossos filhos. Mentira, não sei ler russo não, tá? Então, isso aqui está descrito a tradução, né, desse cartaz. Olha só, então o Stalin ele é o cara preparado na concepção lógica, clara, dele, né, logicamente, porque ele é totalmente egocêntrico, tá, de levar o país a um processo que culminaria numa evolução da União Soviética, tá? Alguns pontos vão ser levados em consideração. A antiga nobreza, no caso da Revolução, antes da Revolução Russa, né, ela queria se manter com um processo consolidado. Então, nobreza, igreja ortodoxa, tá? O que é ortodoxismo, para você que não sabe? O ortodoxismo é a segunda igreja católica ortodoxa, que é quando rolou a separação de Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. A igreja não, tá no Cebolino, gente. A igreja romana do Ocidente, né, do Oriente, ela teve uma transformação na religião, e a religião adaptou várias coisas e cultos, por exemplo, da época de Istambul, de Constantinopla, que hoje vai se chamar Istambul, na Turquia, e ela bola uma nova religiosidade, que é a igreja cristã católica ortodoxa, que eles seguiam mais fortemente as palavras de Jesus Cristo, segundo os ortodoxos, tá? Ortodoxia significa seguir a risca. A burguesia, né, porque a burguesia estava vendo que ia tomar tinta, né, ia se ferrar pra caramba a questão da transformação do Estado comunista, setores populares contrários ao comunismo vão se unir para tentar retomar o poder, né, da União, do Império Russo, beleza? Mas sem muito sucesso. Contando com o apoio internacional, né, principalmente de empresas, de países que tinham empresas lá como Inglaterra, França, Bélgica, né, o Exército Branco tem a finalidade de derrubar o governo bolchevique, dando início à Guerra Civil, que se estendeu de 1918 a 1921. Só que esses camaradas não conseguem, porque o Exército Vermelho, que é formado pelos os bolcheviques, ele consegue fazer o quê, né? Eles conseguem bater de frente com o Exército Branco, mesmo o Exército Branco, que era defendido principalmente também pelos mencheviques, conseguisse, né, alguma coisa de, assim, grandioso, digamos. O Exército Branco contou com o apoio da Inglaterra e da França, não diretamente, mas indiretamente, por exemplo, com a questão do fornecimento de armas. Mas é claro que Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, eles nunca quiseram ter seu nome atrelado, por exemplo, a esse processo, tá, da tentativa de tomada do poder dos bolcheviques, que eram o partido de maioria
na União Soviética. Lembrando que da última aula que eu comentei com vocês, bolchevique significa maioria em russo, beleza? Bom, para enfrentar o exército branco, no caso, os revolucionários criaram esse exército vermelho sob a liderança de Trotsky. Trotsky já havia sido, inclusive, integrante do exército branco, então ele sabia de todas as manhas e artimanhas que poderiam estar envolvendo essa galera, então ele vai direcionar o exército vermelho para vencer o exército branco, que é o exército dos bolcheviques, que vão se manter no poder, tá? É um importante líder, o Trotsky, e havia sido presidente do Conselho do Soviético de Petrogrado, né? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui? Na concepção de todo o processo, por exemplo, da União Soviética, quando Lenin assume, né, o poder definitivamente, o cara que mais tinha a ver com as ideias de continuismo do Lenin era esse camarada chamado Trotsky. Só que na concepção desse senhor aqui chamado Stalin, ele era o camarada, ele era a força maior do que o Trotsky. O Trotsky, ele tinha um pensamento totalmente difuso do pensamento ao qual tinha o senhor Stalin, né? Que apesar de muitas pessoas não saberem, né? Na Segunda Guerra Mundial, só fazendo um adiantamento do processo, né? O que acontece é o seguinte, né? O famoso spoiler, né? Havia me esquecido da palavra. O Stalin é o cara que mais vai matar na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, com isso, o exército bolchevique, juntamente com os bolcheviques, logicamente, se mantém no poder na Rússia, beleza? A presença da guerra agora no interior do país debilitou ainda mais a economia, obrigando o partido bolchevique a adotar medidas drásticas para enfrentar a situação. Como assim? A gente vai ver uma força muito grande surgindo com a questão da consolidação do comunismo, tá? Chamado de NEP. A consolidação do comunismo passa, né? Ou seja, perpassa por um processo, e esse processo se dá na questão da transição. Bom, quando eu comecei a explicar para vocês, por exemplo, a questão em sala de aula ainda, galera, que eu expliquei da melhor maneira possível a questão do processo de transição, eu trouxe para vocês, por exemplo, né, o que seria, vou dar uma saidinha aqui para explicar, para botar a câmera maior para vocês, tá? Bom, eu tentei explicar para vocês o que seria definitivamente, ou praticamente, esse processo do chamado da chamada consolidação do comunismo. Quando a gente fala de comunismo, galera, a gente tem que falar no processo de transição. Lembra? Bom, eu sempre tento dar ênfase, só apagar essa luz aqui para não atrapalhar, eu sempre tento dar ênfase, por exemplo, quando vou falar dessa questão do comunismo, o que é o comunismo, tá? Propriamente dito. Muitas pessoas não entendem isso, tá? Eu costumo dizer o seguinte, bem didaticamente falando, né? Comparando, isso quem está falando para vocês sou eu, mas essas ideias que eu estou representando aqui no caso são as ideias de um camarada chamado Karl Marx, tá? E Friedrich Engels. Para eles, só haveria uma possibilidade de haver o quê? Uma mudança total do processo, onde eu teria a sociedade, que é uma sociedade capitalista, que ela vai evoluir, tá? Para uma sociedade, deixa eu botar aqui embaixo, mais embaixo que tá. Não tá legal, tá em cima da iluminação ainda. Vamos lá. Beleza, tá? É uma sociedade que é uma sociedade capitalista, que ela, para passar por esse processo do capitalismo, tá? Segundo Karl Marx, para ela chegar no comunismo, dá para ver? Dá para ver. Para ela chegar no comunismo, ela precisa realizar o quê? Ela precisa realizar o que a gente chama de uma ponte. E quem seria essa ponte que iria ligar o capitalismo ao comunismo? O socialismo, tá? O socialismo é essa transição. Ah, professor, pô, você falou aí, mas eu não consegui entender. Bom, para você que não entendeu isso ainda, é muito simples, né? Galera, olha só. Essa transição do processo do capitalismo para o comunismo, imagina o seguinte, né? Bom, é como se fosse mais ou menos o seguinte. O capitalismo, eu tenho uma criança. E aqui o comunismo é como se eu fosse a evolução dessa criança, é a pessoa adulta. Beleza? Só que, galera, para eu sair dessa fase de criança e chegar nessa fase adulta, eu tenho que passar por um processo que eu chamo de adolescência.
Então, a adolescência passa a ser o quê? Passa a ser a minha ponte que vai ligar a minha fase de criança à minha fase adulta, tá? É muito comum as pessoas estarem questionando sobre isso, mas como assim, professor? Bom, muitas pessoas, no caso mais novas, né, são adolescentes, né? Por exemplo, vocês, nesse momento, estão passando por esse processo de transição da adolescência para a fase adulta. Então, fala-me assim, professor, beleza, tranquilo, eu consegui entender isso aí. Mas como significa isso? Quando você é adolescente, você tem certeza que você é adulto, você quer fazer coisas de adulto, você quer chegar tarde em casa, você quer ter sua própria liberdade, então você quer fazer aquilo que tem interesse, que te dá prazer e vontade. Só que você muitas vezes pensa que você não é mais criança, mas quando chega, por exemplo, o dia das crianças, você fala assim, bem, mãe, cadê meu presente das crianças? Por quê? Você ainda tem lastros, tem laço com a sua infantilidade, com a sua presença, porque é um interesse seu, é um desejo seu, mas você quer ser tratado como uma pessoa adulta. Então, essa fase é uma fase de transição. O socialismo é a mesma coisa, tá? Porque ele deseja virar o comunismo, mas ele tem muita coisa associada ainda ao famoso Dia das Crianças. Como assim, famoso Dia das Crianças? Você tem uma associação muito grande com os desejos capitalistas daquilo que te move, te surge ou te segue, né? Um exemplo clássico desse processo, por exemplo, é a questão, né, do que a gente chama dessa transição é um exemplo da NEP, né? Que a NEP, que foi criada em 1922, tá? Pelo Lenin, é uma tentativa de uma abertura do capital da União Soviética para que ele seja realizado, por exemplo, né? Empréstimos de empresas estrangeiras, de países estrangeiros, para consolidação. Só que a NEP, ela tinha data para começar e data para terminar. Ela começa em 1922 e termina em 1928, tá? Essa questão da NEP é uma questão simplesmente de quê? De uma tentativa de desenvolvimento tanto da cidade quanto desenvolvimento da onde? Do campo, por parte das pessoas que pensam, principalmente o seu principal mentor, que é um camarada chamado Lenin, tá? Bom, vamos voltar lá à nossa pequena apresentação, beleza? Vamos lá, vamos lá. Não é aqui, é aqui, né? Bom, deixa eu abrir aqui, senão não vai dar certo. Pronto, ponto. Parei nessa página aqui, continuamos, né? Bom, então, galera, o que eu quero que vocês entendam nisso aqui, nesse processo todo? É o seguinte, você tem que entender que a presença, por exemplo, da guerra no interior do país vai deixar a galera sem grana, o que vai, né, o governo sem grana, o que vai acabar ocasionando essa abertura do poder para a NEP, tá? A NEP é a tradução bem grotesca do inglês da nova política econômica, tá? Então, essa NEP também vai impor algumas séries de processos, né, posteriormente, né, a NEP tem uma ideia muito simples de recuperar a economia. Só que quando a NEP recupera a economia, o comunismo vai começar a mostrar o seu principal poder, né, a sua principal versão, a sua principal fase, tá? Eles vão impor, por exemplo, rígidos controles sobre todas as atividades do campo e nas cidades. Então, o Estado ele assume posteriormente a NEP, todo esse controle. Assim, a liberdade inicial dos sovietes, ela passa a ser substituída e o poder vai começar a ser concentrado nas mãos de quem? Nas mãos do Partido Comunista. Quem é esse Partido Comunista? De onde surgiu esse Partido Comunista? O Partido Comunista é o quê? É o que era antigamente, né, o Partido Bolchevique. Então, o Partido Bolchevique, ele se auto-intitula Partido Comunista, né, da Rússia, né? Então, esse Partido Comunista Nacional Russo, ele vai ser muito importante. Por qual motivo que ele vai ser muito importante? Principalmente pela questão da concentração do poder, da centralização do poder na mão de um partido único, né? E configura, logicamente, uma questão de uma ditadura, né? O comunismo, né, felizmente ou infelizmente, dependendo se você gosta ou se você não gosta, ele vai dar certo somente, né, na questão de quando aplica-se o processo da ditadura, né? Bom, com isso, em 1922, você vai ter a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é somente formada pela a Rússia? Não. Você tem a Rússia, você tem a Bielorrússia, a Ucrânia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Então, você tem uma porrada de países do leste europeu que acabam formando. Por isso que chama União das Repúblicas, porque muitas repúblicas que eram independentes passam a integrar nesse momento a União Soviética, tá?
Em defesa, no caso de uma revolução proletariada, né, ou proletária, quaisquer palavras ou gestos que fossem, no caso, colocados como oposição, eram rotulados contra-revolucionários ou burgueses, tá? Durante reprimidos. Já vimos isso alguma coisa, por exemplo, parecida? Cara, na Revolução Francesa aconteceu a mesma coisa, né? Quando o Robespierre definiu, né, juntamente com a galera que era mais, assim, acirrada, como, por exemplo, o próprio Marat, que era o escritor do jornal, que é amigo do, era escritor do jornal Amigo do Povo, ele falou o seguinte: não, se você é contra, você, no caso, se você não gosta da revolução, você é contra. Galera, você pode ter um pensamento mais neutralizado em relação a esse processo. Não quer dizer que, por exemplo, existam duas cores no mundo. Se eu gosto do branco, quer dizer que, vamos supor, existe branco e preto. Se eu gosto do preto, eu vou detestar, tenho que odiar o branco. Se eu gosto do branco, eu tenho que odiar o preto. Então, não, tá? Essa dualidade já foi colocada por terra, a gente tem que tentar entender isso, tá? Como esses processos acontecem, que é simplesmente o quê? A escolha de um lado ou uma neutralidade, tá? Como é que funcionava essa nova política econômica, tá? Bom, da seguinte maneira: com a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, o regime comunista tinha pela frente a difícil tarefa, que é reconstruir, reestruturar e recuperar o país que estava devastado. A população é cada vez mais insatisfeita, miserável em condições de vida e principalmente da falta de liberdade. Então, isso seria uma maneira de você encaminhar as pessoas para o caminho mais certo, para o caminho mais correto, na concepção lógica e claramente de quem? Dos bolcheviques, que vão se intitular Partido Comunista na União Soviética. Os líderes revolucionários perceberam a necessidade de recuar e restabelecer certas práticas econômicas de mercado, estimular os produtos, alavancar a industrialização, porque assim a grana ia circular dentro do país, tá? É uma máquina, então você tem o quê? Tem a questão cíclica. O dinheiro, ele usa o dinheiro para produção, esse produto é vendido, ele é transformado em quê? Né? Num produto logicamente dito, o produto é vendido, mais dinheiro, e assim o ciclo ele vai se completando cada vez mais, tá? Então, aqui, né, na NEP, você tem, claro, esse processo que eu expliquei para vocês lá atrás, da transição do capitalismo para o comunismo, né? Então, tem muita coisa que pertence ao Estado, por exemplo, como as indústrias, e tem muita coisa que pertence a quem? A particulares, como, por exemplo, empresas, mercados e por aí vai. A NEP admitia a volta da iniciativa privada, como eu disse, que é a questão da transição, do lucro, dos preços livres, especialmente em setores destinados à produção de bens de consumo não duráveis, comida, vestuário, etc. Enquanto os estados concentravam, no caso, em atrair investimentos estrangeiros para setores da indústria de base. O que é uma indústria de base? É uma indústria que vai te dar o quê? Né, como o próprio nome diz, uma base para siderurgia, química, energia e transporte. Por quê? Posteriormente, basicamente, a União Soviética ela vai se fechar no mundinho dela, e a gente vai entender por quê. Bom, apesar de não comentar aqui, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu acho interessante a gente estar falando, né? Que não perpassa pela apostila, mas eu acho interessante falar o seguinte, né? Aliás, essa parte perpassa. Quando essa questão da União Soviética, da chamada Guerra Civil, que é a guerra interna, né? Você tem uma disputa muito grande, principalmente após essa guerra civil, né, em 1924, com a morte do principal líder, que era o Lenin, tá? Duas pessoas vão assumir uma tentativa de guiar o país para um novo rumo, tá? O primeiro camarada que tenta, que seria o cara de uma sucessão natural de todo esse processo da Revolução Russa, seria um camarada chamado Trotsky. Trotsky é aquele que comandou o Exército Vermelho, que derrotou o Exército Branco. O camarada Trotsky, como eles gostavam de se chamar, era um cara que tinha uma visão um pouco diferente, né, da visão do Lenin, perdão, do Stalin, né? O Trotsky, ele tinha muito mais uma pegada de um continuismo do Lenin. Na questão de uma linhagem, assim, contínua do processo da evolução do comunismo na União Soviética, o principal líder, o principal cara que deveria ficar à frente de todo o processo era o Trotsky. Só que surgiu no meio do caminho um camarada também que era ligado à questão militar, que era o Stalin. O Stalin era meio psicopata, né? O Stalin era meio louco. Só que a ideia do Trotsky, a ideia do Stalin, elas se diferiam, se diferenciavam um pouco. Como assim elas se diferenciavam, professor? Seguinte, o Trotsky, que seria o ocupante, né,
né, ocupante natural da cadeira de sucessão após a morte do Lenin, ele pensava o seguinte, ele pensava em fazer uma transformação para fora da União Soviética. Ele achava que todo mundo tinha o direito de conhecer o que havia acontecido na União Soviética, e ele falava para fazer o quê? A revolução a partir de outros processos de anexação de outras ideias, levar o comunismo a essas outras pessoas, o que a gente chama de um comunismo externo, tá? E essa ideia era muito bem difundida entre as pessoas, tá? Só que o Stalin, ele tinha uma ideia totalmente diferente de Trotsky. O Stalin falava assim, olha, não adianta nós, por exemplo, queremos construir algo que é muito grandioso sem construir uma base. Na concepção do Stalin, a base de dentro do processo revolucionário da União Soviética, ela não tinha terminado, ela tinha que ser ampliada, na verdade. Na concepção do Trotsky, não, o Trotsky achava que ali, até onde tinha chegado naquele momento, estava perfeito, e era só seguir o barco, seguir o leito do rio, né, que o barco ia conseguir se autogovernar. Então, qual a ideia do Stalin? A ideia do Stalin é simples, é fazer o seguinte, né, eu desejo, eu tenho uma intenção de que seja realizada uma reforma mais forte dentro do Estado, e após a consolidação do nosso Estado da União Soviética, um Estado forte, um Estado comunista, aí sim nós vamos abrir as nossas ideias para outros países se tornarem também países comunistas. O Stalin era um camarada de uma oratória muito fácil, um cara muito inteligente, um cara muito agressivo e muito traiçoeiro. Isso faz com que ele consiga reverter, através da sua dialética, as eleições. Ele vence as eleições contra o Trotsky. E o Trotsky sabia, né, que caso o Stalin vencendo, ele tinha que meter o pé. O Trotsky, então, resolve sair da União Soviética, ele foge, ele vira um desertor da pátria da União Soviética, e ele faz o quê? Ele foge para o México. O México, né, um país de revoluções, um país culturalmente revolucionário, né, onde ele conhece uma artista plástica chamada Frida Kahlo, né, que era casada com Diogo Rivera. Então, que também era comunista, assim como o Diogo, eles tiveram um enlace, né, um chamado triângulo amoroso. Posteriormente, né, quando o Stalin descobre que o Trotsky está no México, né, através da sua polícia de inteligência, que era a KGB, ele manda um grupo de pessoas até o México para matar o senhor Trotsky. Por qual motivo? Stalin não gostava de ter nenhum tipo de ameaça na sua cola. Então, a morte do Trotsky é decretada, o Trotsky é morto pela KGB, tá? Essa missão volta depois para a União Soviética. E, posteriormente, essa morte, né, é claro que a Frida fica muito triste, né, muito, assim, emocionada, e o Diogo Rivera descobre esse triângulo amoroso, essas traições dela, a perdoa e eles casam mais uma vez no México e tocam a vida, né, já sem o Trotsky. Voltando para o Stalin, né, dessa questão dessa administração que ele estava realizando lá na União Soviética, nesse momento, com uma força total, né, de questão de restrições, de questão de vigiar mesmo a vida um do outro. Era tão sinistra essa questão de vigiar a vida um do outro, que as pessoas muitas vezes eu perguntavam quanto você ganha, né? Segundo o meu amigo Michael, um cara que viaja bastante, né, e quando ele foi, por exemplo, para a China, uma das primeiras coisas que perguntaram para ele quando ele chegou na China é qual o valor do salário dele. Por qual motivo? É a questão de uma cultura de vigiar os valores dos outros, o que os outros estão fazendo. O Stalin vai viver uma fase, por exemplo, que quem entregasse alguma pessoa que tentasse ou atentasse contra o governo, a pessoa receberia tipos de bonificações, e quem tivesse sendo acusado de traição poderia ser morto, levado para as prisões, né, na Sibéria, onde ficavam lá, né, trabalhando basicamente no gelo, né, produzindo algumas ferramentas, etc. e tal, né, nos chamados gulags, né, que chegam a fazer uns friozinhos bem tenebrosos no inverno, batendo até menos 50 graus, muitas vezes, né. Bom, o Stalin, ele lança uma coisa muito interessante no meu ponto de vista, né, dizendo na questão do desenvolvimento, mas esse desenvolvimento dele, através de uma ditadura, de uma imposição, as pessoas começam a perder, né, essa questão da liberdade que elas tinham, né. Ele vai lançar os chamados planos quinquenais. O que são isso? O que são planos quinquenais? De 5 em 5 anos, ele faria avaliações e metas a serem estipuladas, a serem alcançadas essas metas.
Quanto mais rápido fossem alcançadas as metas, mais o país seria rumando para a questão do desenvolvimento. Só que ele, como ditador, ele passa em cima de todo mundo. Ele passa a ser, né, o quê? Basicamente a lei, apesar de existir uma lei lá, mas a ditadura dele não deixa essa lei funcionar muito bem. Bom, ele busca um desenvolvimento das indústrias de base, né, que é a mesma ideia, por exemplo, que tem quando o Lênin lançou o processo da chamada NEP, que é a nova política econômica, né, que vai abrir o capital para o estrangeiro, só que essa indústria de base, ela não tem, nesse momento, investimento. Por quê? Nós passamos esse processo do socialismo, agora a União Soviética é basicamente o quê? Comunista, né? O sistema político, o sistema econômico é o comunismo, tá? O desenvolvimento das indústrias bélicas também, dos seus shows sinistros que o Stalin fazia, todo ano ele fazia questão dos desfiles da União Soviética, esses desfiles eram muito sinistros mesmo, né? Durante muito tempo, acreditou que as produções de armas eram verdadeiras, mas eles utilizavam, né, durante o período da Guerra Fria, a questão das armas falsas. Como assim armas falsas, professor? Ele colocava, né, mísseis gigantes, lindos, bonitos e maravilhosos que poderiam detonar uma área gigantesca, mas esses mísseis eram vazios, só tinha estrutura, só tinha a carcaça desses mísseis, mas era para mostrar o poderio deles, né? Que apesar de fechado, ele fazia questão de distribuir, né, meio que clandestinamente, né? Claro que isso é estratégia da propaganda, já que ele era um excelente propagandista, espalhar essa questão de como a política bélica estava funcionando na União Soviética, tá? Além disso, né, tanto pequenas quanto grandes propriedades rurais na União Soviética, elas passam por uma administração do Estado. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o que é comunismo. O comunismo é o seguinte, é o bem do Estado em comum. Tudo que você imaginar pertence a quem? O Estado. O Estado te dá concessões. Bem grosseiramente falando, é como se você estivesse alugando as coisas do Estado, né? O Estado te dá saúde, te dá educação, então tudo isso são provas para serem realizadas, tá? Em relação ao amor do Estado pela pessoa, para a pessoa trabalhar. Ah, existe diferenciação salarial? Galera, de onde eu saiba, não. Então, as profissões recebem as mesmas coisas. Mas por quê? Você tem um direcionamento escolar para ver em qual parte você se situa. Por exemplo, se você tem mais disciplina para ser médico, para ser engenheiro, para ser professor, para ser, de repente, sei lá, gari, isso vai ter questão da escolaridade das pessoas. Mas os salários, eles basicamente têm, né, a mesma função monetária, beleza? Bom, isso faz com que cada vez mais o Estado cresça nessa questão desse processo defensor das pessoas, do acolhimento de todos os seus cidadãos, tá? Mas o que, na verdade, ele faz é uma política de uma implementação terrorista violentíssima para cima das pessoas, onde tira a individualidade por um bem maior, que seria o bem coletivo esse que simplesmente só pode ser administrado por ele. Prova disso são as perseguições públicas que ele realiza, não só com essa questão do Trotsky, tá? O Stalin, mas com outras pessoas também. Trocas de ministérios constantes, porque ele não levava a crença na questão das pessoas que poderiam ou não traí-lo, tá? Para ele, todo mundo tinha um potencial muito grande de trair, ele era meio paranoico, né? Já li relatos, por exemplo, de que o Stalin, numa noite de doideira dele, ele sacou a arma, devia ter tomado umas vodkas de leve, saca a arma e dá 2 tiros na sombra dele, que a sombra dele estava perseguindo ele demais. Tamanha neurose desse camarada, beleza? Para você ter ideia, né, é claro que eu vou dar uma adiantada aqui nesse processo agora, quando o Trotsky, o Lenin morreu, não, o Stalin morreu, né, quando ele deixa o poder, ele não havia preparado ou indicado alguma pessoa para substituir, porque, segundo ele dizia, Stalin, era insubstituível. Ninguém seria capaz no mundo de levar com tanto vigor, com tanta ousadia, a União Soviética à frente como ele levou, por exemplo, com os planos quinquenais. Meio loucura, né? Mas, enfim, temos que respeitar, beleza? Galera, eu vou enviar juntamente com essa videoaula de hoje umas atividades na descrição do campo lá de vocês da plataforma Plural. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, é só entrar em contato comigo pelo e-mail institucional, que eu disponibilizo sempre lá naquela caixinha, naquele boxzinho da plataforma Plural, beleza? Galera, beijo de luz, fique com Jesus. Qualquer tipo de dúvidas, perguntas, indagações, esclarecimentos, só entrar em contato comigo, beleza? Que eu respondo para vocês, beleza?
Beijão, bons estudos, boa semana, galera. Valeu!